Olá, eu, Amanda, junto com a Bianca e com a Raíssa, nós vamos apresentar o nosso estudo de caso, que é sobre doença gastrointestinal em pediatria. Alguns dados gerais do paciente: ele é do sexo masculino e tinha idade de 11 anos e 6 meses. Ele foi internado no dia 26 de novembro de 2024 devido a um episódio de inflamação intestinal, e ele apresentava como sintomas diarreia, sangramento nas fezes e sonolência. Ele estava com uma suspeita de infecção e aguardando o resultado da colonoscopia que havia feito. No dia 27 do 11, ele foi pesado, ele estava com 41,5 quilos. No dia 29 do 11, ele foi pesado novamente, estava com 40,35, então já havia tido uma redução no peso de mais de 1 quilo. E no dia 4 de dezembro, na data da nossa visita, a gente pesou ele e ele também havia reduzido o peso dele. Ele estava com 39,3 quilos e 141 centímetros de altura. O pai e a mãe são os cuidadores principais e ele mora com eles e com a irmã mais velha. A mãe ela é do lar e o pai trabalha como operador de máquina. Ele estava no quarto ano da escola e nos relatou que gostava de estudar. Ele foi internado outras 2 vezes por causa de infecção viral e inflamação intestinal. De acordo com o pai, não teve nenhuma intercorrência à gestação dele e ele foi amamentado até cerca de 1 ano de idade e não utilizou fórmula infantil. Então, como já foi relatado, ele apresentou alguns sintomas, como diarreia, sangramento nas fezes e sonolência. Então, havia uma suspeita de infecção e estavam aguardando os resultados da colonoscopia. Depois que ele tinha realizado a colonoscopia, ele apresentou vômitos e dor abdominal e pélvica. Ele tem colite ulcerativa, que é uma doença idiopática com episódios recorrentes de inflamação, que acomete a camada mucosa do reto e também várias porções do colo, em geral de forma contínua. Os medicamentos de uso fixo: o ácido ursodesoxicólico, indicado para doenças no fígado e vias biliares. Alguns efeitos colaterais que ele pode causar são fezes pastosas e diarreia, e não há interação com alimentos descrita. O cloridrato de ciprofloxacino, indicado para infecções causadas por micro-organismos, podendo causar náusea, diarreia, vômito, aumento transitório das transaminases e rash cutâneo. Ele não pode ser consumido junto com laticínios ou bebidas enriquecidas com minerais, porque isso pode diminuir a absorção dele. O outro é a glargina. Ela é uma insulina de longa duração, então utilizada para pacientes que têm diabetes, para o controle da hiperglicemia. Como efeito colateral, ela pode causar hipoglicemia, lipodistrofia no local da injeção e reações alérgicas. A redução da glicemia ela pode ser potencializada quando é utilizada essa insulina junto com alguns outros medicamentos. A insulina asparte também é indicada para indivíduos com diabetes e também ela pode causar efeito colateral e hipoglicemia, além de anomalias de refração, edema e reações no local da aplicação. O álcool não pode ser consumido junto com esse medicamento. O metronidazol ele é indicado para tratamento de infecções bacterianas e, como efeito colateral, pode causar dor epigástrica, náusea, vômito, diarreia, mucosite oral, alterações no paladar, anorexia, casos reversíveis de pancreatite e sensação de língua áspera. As bebidas alcoólicas também não podem ser consumidas por esse medicamento. O tacrolimus ele é indicado para profilaxia da rejeição dos órgãos, né, em pacientes que fizeram transplante de fígado, rins ou coração. Pode causar tremor, comprometimento renal, hipertensão, insônia e náusea. A presença de alimentos no estômago pode prejudicar a sua absorção e a interação descrita com a torândia e com o álcool. Algumas medidas dos sinais vitais dele que foram auferidas ao longo do dia 13 e dia 4 de dezembro. Então, dia 3, às 18h10, a pressão arterial estava acima dos valores de referência, assim como a frequência cardíaca. A frequência cardíaca também estava acima no dia 4, às 16 horas. A frequência respiratória ela se manteve dentro da normalidade nas 4 aferições e a temperatura ela estava abaixo dos valores de referência nos 4 momentos que foram aferidos.
avaliação nutricional. Então, aqui a gente tem alguns exames laboratoriais que foram realizados. O hemograma, ele estava dentro da faixa da normalidade, assim como a glicemia. O tacrolimus, ele estava abaixo do normal, 3,3, e a ALT e a AST estavam acima do normal, assim como a ureia. A albumina e a bilirrubina total estavam dentro dos valores de referência. Os micronutrientes como potássio, sódio, magnésio, fósforo e cálcio estavam dentro da faixa da normalidade. E a creatinina, ela estava acima. O PCR deu abaixo. Então, sobre os sintomas atuais do paciente, a gente deu uma olhadinha no prontuário, né, que o motivo da internação dele foi por causa de uma diarreia e sangramento nas fezes. Também estava escrito no prontuário que ele teve uma sonolência, assim, excessiva. E quando a gente foi fazer a anamnese, né, com o pai, ele nos contou que ele teve vômitos após o exame de colonoscopia. Com relação à triagem nutricional, o Strong Kids, a primeira pergunta, né, é se a criança parece ter déficit nutricional ou desnutrição. A gente marcou que não, porque ele não, enfim, aparentemente, né, visualmente, ele não parecia estar desnutrido. A segunda pergunta, né, sobre se ele tem doença de alto risco nutricional, aí a gente marcou que sim, porque ele tem a doença inflamatória intestinal, né, a colite ulcerativa. A terceira pergunta é sobre ingestão nutricional e ou perda nos últimos dias, e a gente marcou que sim, porque nos últimos dias ele perdeu 2 quilos em torno de 6 dias, mais ou menos. E também, né, por conta da diarreia e da diminuição da ingestão alimentar. E na quarta pergunta e última, a gente marcou que sim para perda de peso ou ganho insuficiente nas últimas semanas ou meses. Então, a pontuação total fechou em 3 pontos, indicando médio risco. Então, é importante, né, o paciente consultar médico para um diagnóstico completo, considerar uma intervenção nutricional, checar o peso 2 vezes por semana e reavaliar o risco após uma semana. Com relação à anamnese alimentar do paciente, né, quando a gente chegou no quarto, ele estava com o pai. Então, o pai foi a pessoa que mais conversou com a gente. O paciente até que não falou muito, assim, ele estava mexendo no celular. Mas o que dava para perguntar para ele, a gente perguntava também. Mas então, em casa, a alimentação dele é bastante variada. Então, ele falou que gosta bastante de massa, de arroz, frango. De fruta, ele gosta bastante de banana. Aí ele falou que come bastante salada de tomate com alface e pepino. Eles não utilizam nenhum tempero, assim, nas preparações, somente o sal e temperos naturais, né, no caso. E no hospital, ele parece que tá comendo mais ou menos bem, assim. Ele disse que não gosta do frango desfiado que vem do hospital, mas que geralmente ele come tudo, assim, que vem no almoço e na janta. E aí, no café da manhã, ele não sente muita fome, então ele acaba tomando só leite com achocolatado. E aí, no lanche da tarde, ele costuma comer uma bolacha ou um pão de forma. E o pai dele falou que ele bebe bastante água, em torno de 1 litro e 200 ml. Daí a gente pediu para ele mostrar, né, quanto que daria numa jarra que eles recebem no hospital. Daria em torno de umas 2 jarras e meia, assim. Aí, com relação ao exame físico, a gente notou que ele não tem alteração no cabelo, nem nos olhos, nem na boca, nem na pele, nem nas unhas, e também não tem edema. Aí o diagnóstico em nutrição dele ficou como ingestão oral subótima, associada à baixa aceitação das refeições do hospital, por conta, né, da alteração da rotina, evidenciado pela perda de peso, que como eu comentei, ele perdeu 2,2 quilos em 6 dias. Mas o diagnóstico dele é um paciente eutrófico.
Sobre a avaliação antropométrica, ele pesa 39 quilos e 300 gramas. Ele mede 141 centímetros e o MC é um MC eutrófico de 19,77 quilos por metro quadrado. Aí, com relação às curvas, né, as curvas de estatura para idade são curvas que estão normal, né, estatura normal para idade. E da MC, né, essas duas curvas aqui, tanto do score Z quanto do percentil, deu um pouco acima, né, do normal, o que considera sobrepeso. A prescrição dietética no hospital é uma dieta via oral para pacientes com diabetes e ele recebe as seguintes refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. No café da manhã ele está recebendo um suco de caixinha, sem adição de açúcar e sem restrição de sabor, pão cacetinho com uma porção de margarina e a banana como opção de fruta. No almoço, arroz branco, lentilha sobrecoxa assada sem a pele, massa espaguete, uma porção de moranga refogada e uma porção de salada do dia. No lanche da tarde, iogurte diet sabor morango, um pão cacetinho com uma porção de margarina e uma porção de melão picado. No jantar, arroz branco, lentilha, sobrecoxa assada sem a pele, massa espaguete, chuchu, uma porção, e a gelatina diet, uma porção. E na ceia, recebe um suco de caixinha, sem adição de açúcar e sem restrição de sabor, uma unidade de pão cacetinho com uma porção de margarina e a banana com opção de fruta. Ainda sobre a prescrição no hospital, ele recebe uma vez ao dia um leite integral com uma porção de achocolatado diet 3%, totalizando 200 ml. E como hidratação, ele recebe 3 vezes ao dia a jarra de 600 ml oferecida no hospital, totalizando 2 litros e 400 ml. Para formular o planejamento dietético desse paciente, a gente priorizou as referências da Organização Mundial da Saúde para fazer os cálculos dos macros e dos micronutrientes, bem como a quantidade de quilocalorias que ele tem que receber. Então, a gente optou, né, por priorizar uma quantidade calórica eficaz, visto que ele está vindo a perder peso, né, durante os dias de internação no hospital. E a quantidade calórica que a gente prescreveu, então, foram 2.851 quilocalorias. A quantidade de carboidrato, a gente ficou, então, com 55% do VET, totalizando 1.568 quilocalorias, ou 392 gramas. Lipídios, 30% do VET, ficando, então, em 855 quilocalorias, ou 95 gramas, né? Proteínas, 15% do VET, ficando com 427,66 quilocalorias, ou 106,9 gramas. E as fibras, a gente optou então por fazer, né, 14 gramas a cada 1.000 quilocalorias. E nesse caso ficou então um total de 39,9 gramas. Sobre as necessidades dos micronutrientes, a gente fez com referência nas DRIs e optamos por fazer os principais, né, como a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D, a vitamina A, cálcio e ferro. A nossa conduta dietoterápica, ela então vai ficar numa dieta normocalórica para pacientes com diabetes. E a gente trouxe, né, já alguns alimentos que ele vinha consumindo e tinha boa aceitação dentro do hospital. Então a gente ficou com as refeições café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. No café da manhã, a gente priorizou leite integral, 200 ml com achocolatado, pó diet, visto que ele consome, né, de manhã e gosta de consumir esse alimento. Mais um pão cacetinho com uma fatia de queijo, uma porção de banana e um requeijão light para passar no pão. No almoço, a gente deixou então o arroz branco, o feijão como opção de leguminosa, a sobrecoxa assada sem a pele, uma pequena quantidade, cenoura refogada, né, ou cozida como opção de legumes, moranga refogada e uma porção de salada a gosto. No lanche da tarde, a gente tem então iogurte diet, uma porção, pão cacetinho com o ovo cozido, uma fatia de queijo, um melão picado com opção de fruta
e o requeijão para passar no pão. No jantar, uma massa espaguete, o feijão como leguminosa, uma carne do tipo guisado, brócolis cozido, moranga refogada e uma salada da escolha. E a ceia, o leite integral com achocolatado, mais uma opção de fruta, que seria a banana, já que ele tem uma boa aceitação com esse alimento. Com esse planejamento dietético, a gente ficou então com um total de 2.147 quilocalorias. Carboidrato, a gente ficou com 320,4 gramas, proteína 102,2 gramas, lipídios 56,5 gramas. E no quadro ao lado, a gente tem as principais vitaminas, né? Que a gente tem então ali vitamina E, vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina B12, cálcio, ferro, fibras, que estão dentro da adequação. Já sobre as orientações, a gente instrui que o paciente realize o uso correto da aplicação da insulina conforme a orientação médica, para que se evite quadros de hiperglicemia ou de hipoglicemia. Também é muito importante que o paciente saiba, né, tenha conhecimento de como faz a medição da taxa de açúcar no sangue, né, através do glicosímetro, isso feito diariamente. E também, se tiver, né, alguma dificuldade ou não tiver o glicosímetro, que busque orientação no posto mais próximo de sua residência ou nas farmácias. Também é importante que se realize refeições em menor volume, mastigando bem e devagar, né, os alimentos. Preferir alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, legumes e verduras. Evitar alimentos ultraprocessados, como bolachas recheadas, salgadinhos, sucos de caixinha ou de pacote e balas. Também como orientação importante, né, em casos eventuais de episódios de hipoglicemia, buscar alimentos fontes de carboidratos de alta absorção, como suco, banana, mel e biscoito. O consumo desses alimentos deve ser imediato e em menor quantidade. Também é importante observar quais os alimentos que podem causar desconforto abdominal, visto o quadro de colite ulcerativa desse paciente. E sobre o consumo hídrico, ele deve ser fracionado, né, ao longo do dia. E um bom parâmetro de uma ingesta adequada de água é a cor da urina, que quanto mais clara, melhor está sendo a ingestão de líquido. Essas então são as nossas referências. Muito obrigada!